Olá, começa agora o JR Entrevista. Mesmo com a pandemia, o agronegócio teve a melhor geração de empregos dos últimos 10 anos. O setor também é responsável por 25% do PIB brasileiro registrado no ano passado. Sobre esses e outros assuntos, a gente recebe o deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná. O deputado é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. A frente integra mais de 260 parlamentares. Seja muito bem-vindo, deputado, ao JR Entrevista. Eu gostaria de começar exatamente com a visão da Frente Parlamentar da Agropecuária sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na Cúpula do Clima. Yuri, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui, Alessandro. Nós sabemos da importância que tem a televisão, o noticiário, para levar a informação por todos esses rincões do país, especialmente um canal como a Record. Nós percebemos o seguinte: não dá mais para a gente achar que o Brasil não tem que ter responsabilidade ambiental. O Brasil é uma potência ambiental no planeta e o mundo todo está preocupado com o Brasil. E você é uma potência ambiental e uma potência em produção de alimentos. Então tem relação de mercado, o mundo tem medo do Brasil do ponto de vista econômico, de dominar a produção de alimentos globalmente. Nós somos hoje já o terceiro maior produtor de alimentos do planeta, perdemos para a China, para os americanos, aí vem o Brasil, e somos o segundo maior exportador de alimentos. Mas dentro em 10 anos nós seremos o maior produtor de alimentos do planeta e o maior exportador, e o mundo tem medo dessa questão de comercialização, de mercado. No entanto, também o mundo tem medo da questão da utilização de maneira indevida do solo, não só no Brasil, em qualquer lugar, seja na Malásia, na África, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, porque nós temos um bioma que é tido como o bioma regulador térmico do planeta, é responsável por regimes de chuvas importantes na América Central e também na América Latina. Então a gente tem essa preocupação. Quando o presidente americano chama o governo brasileiro, chama os líderes mundiais para uma conversa sobre clima, ele quer dar duas demonstrações. Primeiro, que a política ambiental dele é muito diferente do seu antecessor. Ele está disposto a retomar a agenda do protocolo de Paris, que é a agenda ambiental de limitações de emissões de gases de efeito de estufa nos próximos anos, e ele quer liderar essa questão a nível global. E o Brasil é um país que preserva, conserva, mas também tem problemas ambientais, e por ser uma potência mundial em produção de alimentos, foi convidado aí para debater este tema de forma em que o presidente da República é chamado à responsabilidade de se manifestar como chefe de Estado. E fez bem feito. Ele levou a essa cúpula uma posição de que o Brasil, até 2030, quer zerar o desmatamento ilegal. Agora, abrindo um parênteses nisso, a gente viu uma cobrança muito forte do Joe Biden justamente para o Brasil. O senhor acha que esse discurso do presidente Jair Bolsonaro, ele teve uma relação e ele quis dar uma resposta direta aos americanos em relação à vinda de investimentos para o Brasil? Vamos parar de desmatar. Como é que você viu isso? Veja só, Alessandro, não é porque o Joe Biden colocou isso numa agenda política dele que nós estamos fazendo nosso dever de casa. Nós já estamos fazendo há muito tempo. Nós aprovamos um Código Florestal em 2012, e com marco temporal 2008, e a legislação mais moderna do mundo, do ponto de vista de preservação ambiental dentro da propriedade privada, onde o proprietário de terras no Brasil, ele poderá utilizar de 20% da propriedade na Amazônia, tem que conservar 80% a 80% em outros biomas, como a Mata Atlântica e Cerrado. Nós estamos trabalhando no Parlamento Brasileiro projetos de lei como regularização ambiental, licenciamento ambiental, há muitos anos. Não é agora do Biden. Agora, lógico que o Joe Biden, ele percebeu que o Brasil precisa adotar posturas mais sérias com relação à conservação do meio ambiente, e chamou a responsabilidade por organizar esse evento. E o presidente Jair Bolsonaro foi lá e disse
O óbvio disso é aquilo que nós estamos fazendo aqui dentro. Temos condições, sim, de promover uma forma de produzir alimentos alinhado com a conservação do meio ambiente. O Brasil produz um dos melhores alimentos do planeta de maneira ambientalmente correta, no plantio direto na palha. Nós temos mata ciliar, nós temos reserva legal, nós temos a matriz energética mais limpa do planeta. Quando você fala em biodiesel, etanol, quando nós falamos da hidroeletricidade, nós somos o país que utiliza tão somente 8% do seu território para florestas plantadas e plantio de grãos, milho, soja, assim por diante, em comparado a outros países. A Espanha e a França, juntas, elas cabem no sul do Brasil. E eles juntos usam mais terras para plantar do que o Brasil usa. E o Brasil, para vocês terem uma ideia, ele é um país continental. A Europa toda cabe dentro do Brasil sobre o território. E qual é o país do mundo que tem 66% do seu território em floresta nativa? Então nós temos sim que combater algumas questões que estão erradas, como desmatamento ilegal, queimadas ilegais. Agora, nós temos que enaltecer o que nós temos de bom também. E um fórum como esse é uma oportunidade para isso. Agora, deputado, o presidente Jair Bolsonaro, o senhor acredita que ao falar, ao se manifestar neste fórum, com presença de líderes mundiais, ele falou com credibilidade, as pessoas acreditaram, elas podem confiar nessa mudança da política ambiental brasileira, que era criticada exatamente por esses líderes mundiais. E é claro que a gente tem que lembrar que eles podem sim usar alguma fragilidade nossa na política ambiental com esse interesse de evitar que o Brasil se torne essa superpotência na produção e exportação de alimentos para todo mundo. Eu acho que não temos como evitar isso. Essa é a vocação principal do Brasil, que é a produção de alimentos. Deus nos abençoou com um clima perfeito, com um solo muito bom, precisa ser colocado alguns nutrientes, mas são muito bons. Fazemos 2, 3 safras por ano e vamos sim atingir as nossas metas em produção de alimentos, até mesmo para garantir a segurança alimentar do planeta. Agora, o presidente Bolsonaro, talvez faltava isso a ele, faltava ele externar em posições firmes do governo brasileiro quais seriam suas metas. E colocou na mesa: meta, desmatamento ilegal zero até 2030. Meta, vamos cumprir nossas metas de emissões, redução de emissões em 2050 e não em 2060, quando nós estávamos lá. Quando o presidente fala isso, quem fala é o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro passa a se movimentar para isso. Todo o staff executivo e legislativo, judiciário, passa a se movimentar para que essas metas sejam cumpridas. Deputado, agora vamos avançar um pouquinho nesse assunto do agronegócio, né? Todas as vezes que a gente cobre, seja no Congresso, enfim, algum fórum, necessariamente as pessoas tendem a correlacionar o tema agronegócio com desmatamento, queimada, avanço sobre a floresta. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor. O senhor até falou aí no começo, dizendo que há uma possibilidade de se plantar preservando, né? Então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa questão do agronegócio sem ser tão nocivo ao meio ambiente. Alessandro, vamos lá. Muito boa pergunta e é uma grande oportunidade a gente conversar, olhando nos olhos do nosso cidadão e explicar o que é esse agronegócio, que em alguns momentos ficou até como pejorativo, né? Quando a gente fala assim, às vezes o pessoal chama a bancada ruralista, parece que é a bancada do mal no Congresso Nacional, né? Lá vem os fazendeiros. Lá vem os fazendeiros. Não, a bancada ruralista é a bancada do produtor rural, do pequeno, do médio, e nós não queremos e jamais fazer mal à natureza, muito pelo contrário. Sem um ambiente adequado, não haverá produção de alimentos. E sem alimentos não haverá vida sobre o planeta. Sem o meio ambiente não haverá vida sobre o planeta também. Nós temos que ter responsabilidade. O produtor rural, ele sabe da importância do regime de chuva, da qualidade do solo, de não ter erosão, da preservação das nascentes, da mata ciliar. Ele sabe de tudo isso. Sem essa biodiversidade toda ao seu redor, ele não consegue produzir. Então, assim, a gente tem que entender que quando se fala em agronegócio, tem lá o agroprodutor, lá da ponta, que às vezes para ele é uma subsistência, nem é um negócio. Na agricultura familiar, principalmente. Ele é o produtor de leite, de feijão, de hortaliças. Aquele é a subsistência familiar, mas ele se torna um negócio.
Se você produz lá na sua propriedade um pé de alface, ele vende para o Ceasa, o Ceasa vende para a Quitanda, que vende para o consumidor. Então se tornou um negócio. Tem logística, tem um mercado todo. Quando nós falamos de agronegócio, e eu vi aqui, Alessandro, você no início dizendo que nós representamos 25% do PIB no Brasil. É verdade. Só que lá dentro da porteira para dentro, sabe quantos por cento que é? 7. Só 7. E o que é esses outros 18%? Onde é que eles estão? Estão na cadeia da transformação, da logística. Agora, quando você coloca tudo que está ligado ao agro, por exemplo, quando o cidadão, você vai lá, a senhora vai num supermercado, vai lá numa gôndola, ali olha aqueles produtos que tem ali, quase que 100%, quase que a totalidade, eles vêm derivados lá de um produto primário que é do agro. Mas até chegar na prateleira do supermercado, ele passou por todo um processo de industrialização. E esses empregos todos, onde é que eles foram gerados? A hora que você compra um frango, um presunto, uma salsicha, uma linguiça, a hora que você compra uma massa de tomate, um macarrão, a hora que você compra um pão pronto, onde é que eles foram processados, industrializados? Na cidade. E aí, quando você fala nessa cadeia toda, nós chegamos a 50% do PIB. 50% do PIB. E 50% do emprego. Então, garanto que muitas pessoas que estão nos assistindo nesse exato momento, se parar para pensar, o emprego de vocês está ligado ao setor agropecuário. Se nós não tivermos a base da produção agropecuária, aqui não teremos um emprego na outra ponta. O Brasil é responsável por alimentar 1 bilhão de seres humanos ao redor do planeta. E nós temos 210 milhões no Brasil. E até 2030, alguns dizem que vai um pouco além disso, teremos que alimentar 2 bilhões de seres humanos ao redor do planeta. Quanto emprego isso não vai gerar aqui? Quanto de divisa, riqueza? Nós vamos dobrar o nosso potencial do agronegócio. É o produtor rural que vai ganhar dinheiro? Não, vai também. Não necessariamente, né? Vai toda a cadeia. Toda a cadeia. Perfeito. E olha só, você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus e ainda no Jornal da Record e também no JR 24 horas à 00:30 e ainda, é claro, em nossas redes sociais. Deputado, a gente vive aí mais de um ano em uma pandemia, né, com uma vacinação que esperamos se torne mais rápida a partir de agora e impactos muito grandes em toda a economia brasileira, no nível de empregos. O senhor acabou de dizer, né, que temos 50% praticamente dos empregos em algum grau, né, surgindo graças ao nosso agronegócio, à nossa produção de alimentos brasileira. Qual foi o impacto da pandemia nesse setor que parece que é um dos únicos que hoje pode falar que está com números melhores do que os outros setores? Olha, sem alimento não há vida, né? Então, o alimento ele é essencial. Então, na política pública dos protocolos com relação à pandemia, não só a produção de alimentos, como a distribuição e fornecimento de alimentos, ele sempre esteve aberto, né? Tanto que quando se fechou por lockdown, o mercado estava aberto, a padaria estava aberta, o açougue estava aberto e assim por diante. Então, ele, de forma direta, nesse ponto, não sofreu o desemprego. Mas a pandemia atingiu a todos, né? Ele traz, sim, prejuízos. Por exemplo, no momento de uma unidade de abate frigorífica, que acaba tendo um surto de Covid, porque alguém trouxe de uma cidade ou de outra, você não consegue controlar, não conseguiu testar, por mais que você chega ali e faz o teste da temperatura e alguma coisa assim, mas a pessoa, se ela pegou a meia hora atrás dentro de um ônibus chegando na unidade de abate e gerou uma especulação de que teria ido do Brasil um produto animal, se eu não me engano, ave, que com o Covid ido para a China. Aí todos os estudos deram conta que o vírus não se dissemina em matéria orgânica morta, né? Você imagina um frango congelado, ela já não é mais um ser vivo. Então, depois isso era um boato. Mas tirando essas poucas questões pontuais, assim, que criam um constrangimento para o agro, no mais, a pandemia, ela não atrapalhou o agro. Lógico, do ponto de vista de consumo, de disseminação de tecnologias, de eventos, né? Aí atrapalhou, né?
por exemplo, as feiras agropecuárias, elas não houveram mais. No Paraná tem o show rural, promovido lá por uma cooperativa, a Copavel, não tivemos ano passado, não tivemos esse ano. Ou seja, essas feiras movimentam muito, né? Muito, não só economicamente a região, como do ponto de vista de divulgação, disseminação de ideias, tecnologias do agro. Então, nesse sentido, trouxe um prejuízo muito grande. Por exemplo, essa semana era para ter a Exposebu, estão fazendo de maneira virtual. Nós temos uma série de feiras que não estão sendo realizadas, quase a totalidade, né, no Brasil da forma como era antes, e isso traz um prejuízo muito grande ao agronegócio e à imagem do agronegócio, principalmente no que diz respeito à difusão de ideias e tecnologia. Ô, deputado, eu estava lendo aqui e um dos pontos que o senhor levanta como bandeira, justamente sendo o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, é justamente a regularização fundiária e também do licenciamento ambiental, né? Quando se fala em licenciamento ambiental, é dor de cabeça para muita gente, porque não que a pessoa não consiga, mas é porque é algo que aparenta ser realmente demorado, muito moroso. Enfim, como é que estão esses projetos lá no Congresso? Bom, nós temos as nossas prioridades. Nós definimos com a diretoria, no início deste ano, que nós atuaríamos em 2 pilares principais para defender o setor produtivo da agropecuária no Brasil. O setor que produz alimentos para os brasileiros e também para alimentar 180 países ao redor do planeta. Um deles é mitigarmos ou buscarmos mitigar a imagem negativa que tem a produção agropecuária perante a sociedade brasileira e perante a sociedade estrangeira. Ela é negativa por quê? Porque se interpreta que o cidadão ele vai lá e desvasta a floresta para produzir alimentos, de que ele coloca defensivos agrícola e isso transfere veneno para o prato das pessoas na comida, ele produz de maneira ambientalmente incorreta. Então nós queremos primeiro dizer ao cidadão o seguinte: não mostrar o lado de que produzimos de maneira correta, de que os alimentos que nós produzimos no Brasil hoje eles são de muito maior qualidade do que nós tínhamos no passado, que a expectativa de vida do cidadão brasileiro chegou a 78 anos, enquanto que na década de 50 era 49, 48 anos, quando 100% do alimento era orgânico. Então, lógico que não é só pela questão do consumo de alimentos que aumentou a expectativa de vida, mas sim, principalmente pela medicina. Então, nós temos uma série de situações que nós precisamos explicar. E nós temos a situação de que é a segurança jurídica. E como é que você traz a segurança jurídica para o produtor rural? Por exemplo, estão dizendo, olha, o produtor rural está desmatando a Amazônia para vender soja para a França, disse o Macron em uma das suas entrevistas, das suas bandeiras de campanha eleitoral interna. Aí nós aqui falamos, mas espera aí, somente 6, 7% da soja brasileira é produzida no bioma amazônico, o restante é todo em outros biomas. Esse cara nem conhece o Brasil e está falando mal da gente lá fora. Mas desmatou a floresta para criar uma fazenda, para criar gado, para exportar para a Europa. Mas espera aí, qual é essa fazenda? Onde é que está? 90% do gado brasileiro é produzido em áreas que não estão na Amazônia. Estão em São Paulo, estão no Paraná, no Rio Grande do Sul e assim por diante. Então, peraí, precisamos esclarecer isso. Mas teve alguém que desmatou a floresta de forma ilegal e está produzindo soja, milho, gado. Bom, se esse cara desmatou a floresta de forma ilegal, suprimiu a vegetação, fez queimadas ilegais, nós somos contra. Então, o que nós precisamos ver? Se ele fez isso na propriedade dele, cadê o CPF dele? Tem que ir lá, o IBAMA tem que multar esse cara. Tem que multar, tem que pôr na cadeia, tem que tirar de circulação. Ele está fazendo mal à natureza e está fazendo mal ao setor agropecuário. Agora, deputado, que é necessária uma regularização fundiária exatamente para melhorar a fiscalização, todo mundo sabe, tem consenso da sociedade e do Congresso, dos parlamentares. O difícil é como fazer essa regularização, né? Hoje, o debate principal ali entre os deputados, que traz mais polêmica, é a partir de que ano, a partir de que momento regularizar essa ocupação de pessoas que estão ali, certo, desde quando? E outro ponto é a área, certo, que pode ser plantada, explorada. Como é que está essa discussão nesses 2 pontos para tentar achar um consenso para conseguir, enfim, essa regularização? Muito bom, Yuri. Isso faz com que nos dê a forma de concluir de forma que o cidadão consiga entender.
A regularização fundiária é colocar o CNPJ, o CPF da pessoa dentro da área. Se ela cometeu alguma coisa irregular, você tem como puni-la por isso, né? Então você não sabe quem é dono, né? Agora, temos que ter regras. As regras têm que ser aquelas já previstas em ordenamentos jurídicos já pré-existentes, respeitando principalmente a nossa Constituição. Então, que tamanho de área que nós podemos promover a regularização? Até onde a nossa lei maior permite, até onde a legislação já tem ideias do que nós podemos fazer. Porque todas as áreas podem promover de forma cartorial a regularização fundiária. É que nós estamos querendo fazer de uma forma por amostragem, por fotos de satélite, aí depende do tamanho da propriedade. E qual é o marco temporal? O marco temporal tem que ser aquele de que se a forma de ocupação do solo foi de maneira mansa, pacífica, regular, não foi grilagem. Nós combatemos grilagem de terra. Ele ocupou de forma irregular, ele tomou no grito aqui a área do governo ou de alguém que já estava. Não, esse cara não vai regularizar não, nós não vamos permitir. Mas daí é autodeclaratório, ele vai dizer lá para o sistema, mas o sistema vai saber se aquela terra é de alguém, se é devoluta, se é do governo, se é do Estado, se é do particular. Então a gente vai tomar todos esses cuidados. Nós não vamos permitir regularização fundiária de quem não é dono da propriedade, só de quem de fato é dono, e grande parte dessas propriedades foram colocados lá, esses proprietários foram colocados lá pelo próprio governo, no momento de antropização do interior desse país. Obrigado, deputado. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre o custo Brasil e as reformas que devem tramitar no Congresso este ano. Não saia daí. De volta com o JR Entrevista, hoje com a gente o deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná. Deputado, o senhor falou em relação à fiscalização, né? O senhor chegou a dizer em determinado momento que a fiscalização é boa para o produtor. Queria que o senhor explicasse melhor isso para a gente. Na verdade é o seguinte, quanto mais nós combatermos desmatamento ilegal, queimadas ilegais, essa imagem é muito positiva para o produtor, porque nós produzimos para alimentar 1 bilhão de seres humanos. Nós só temos 210, quer dizer que os outros 800 estão lá fora e vendem uma imagem de que nós fazemos a nossa produção de maneira ambientalmente incorreta. Então, se nós combatermos isso, a nossa imagem melhora e isso agrega valor ao nosso produto. E esse discurso vem exatamente, somar ao discurso já de quem protege o ambiente, as pessoas que estão, os ambientalistas que estão aí trabalhando para tentar conservar todos os biomas do Brasil. Eles podem ter um discurso com pontos em comum para a gente parar até com essa briga, essa divisão entre agricultores, entre representantes do agronegócio e representantes dos ambientalistas. Onde o senhor vê essa convergência hoje? O Yuri, assim, o que não pode haver é uma interpretação de que há seja antagônico conservação do meio ambiente com produção de alimentos. Não, os dois têm que andar lado a lado, porque não há e não haverá vida sobre o planeta se nós não tivermos um meio ambiente adequado para aqui morarmos, para aqui vivermos. E se não tiver alimento também não vai ter. O mundo tem hoje 7,5 bilhões de seres humanos sobre o planeta. Até 2050, segundo a ONU, nós vamos crescer 2 bilhões de seres humanos. 2 bilhões. Nós vamos crescer 30% em 30 anos. Olha a loucura que é isso. E não é só o crescimento demográfico, é a inclusão social. Aqui, no nosso país, aqui no Brasil, se nós voltarmos a 30, 40 anos atrás, não precisa nem tanto, mas eu que venho da roça, sou filho de um produtor rural do interior do Paraná, lá de Ivaiporã, e morei no sítio, na roça, até meus 18 anos, nós não tínhamos muito mais do que uma muda de roupa para ir na igreja no domingo. A proteína animal, a mistura que a gente chamava, era coisa de domingo. Nós não tínhamos. Hoje é uma fartura toda no rural, na cidade e tudo mais. As pessoas não tinham acesso ao alimento. Elas gastavam mais de 50% da sua renda para alimentar a sua família. Hoje é em torno de 15% a 18%. Então, nós estamos crescendo e temos a responsabilidade de, no futuro, alimentar mais 1 bilhão de seres humanos. Temos que preservar, conservar o meio ambiente, mas também temos que ter garantia de segurança alimentar. Pergunta para a China o que a China quer fazer, qual que é o medo da China. A China ainda tem 500 milhões de chineses no campo que ela não trouxe para o consumo porque ela não tem como bancar.
E ela quer fazer isso nos próximos 30 anos. Pergunta para a Índia qual que é o grande desafio dela. A Índia, que vai ser o maior país mais populoso do mundo nos próximos anos. Como é que ela vai alimentar esse povo todo? Não tem como. Então, o Brasil, segundo a ONU, será o grande responsável por isso. Por isso, nós temos que fazer isso de maneira responsável, conservando o meio ambiente e produzindo alimento de qualidade. O senhor chegou a falar uma frase interessante que a gente até anotou aqui, que vai trabalhar para reduzir o custo Brasil. A gente sabe que o custo Brasil ele é formado por várias variáveis, né? E que variável seria essa que o senhor influenciaria diretamente? Olha, os principais são o que influencia no custo de produção, a burocracia. A burocracia, um país engessado, quanto mais dificuldade ele tem, Alessandro, mais gente para vender facilidade aparece. Aí vem a corrupção, e nós sabemos que a corrupção no nosso país ela é sistêmica. Eu sei muito bem disso porque eu relatei uma comissão parlamentar de inquérito no mandato passado, que era dos fundos de pensão, e lá dentro da minha relatoria eu já apontei perto de 10 bilhões de roubo que fizeram dentro dos fundos de pensão das estatais brasileiras. Imagino que nós não conseguimos enxergar, né? Nós sabemos o que é a corrupção sistêmica no Brasil. O Brasil, ele não consegue, ele tem uma logística muito engessada. Nós tínhamos na década de 30, ou seja, há 100 anos atrás, 3 vezes mais ferrovias em operação no Brasil do que nós temos hoje. Nós fizemos a opção por um modal que não é o mais otimizado. O modal rodoviário, ele ainda está em pista simples. Nós não conseguimos terminar uma Transbrasiliana, que faz 50 anos que está sendo construída. Tudo isso é indutor de custo Brasil, de custo de produção. É meta da Frente Parlamentar Agropecuária avançar em temas como licenciamento ambiental, que dentro da propriedade é quase zero o seu impacto, mas fora da propriedade é gigante. Você pega o licenciamento ambiental de uma usina hidroelétrica como a Belo Monte, custou 6 bilhões de reais, 20% do custo da usina hidrelétrica. E quem é que está pagando essa conta toda? É o consumidor, é você, cidadão. Mas o licenciamento ambiental, por que nós não facilitamos? Não do tipo de liberar geral, não, mas para diminuir a burocracia. Vamos manter as regras rígidas, mas vamos diminuir a burocracia do licenciamento ambiental, que nós vamos conseguir avançar em ações aonde vai destravar esse país, ajudando na geração de emprego e renda que é tão necessário ao Brasil. Então, deputado, a gente vê que o custo Brasil, né, quando a gente pensa no agronegócio, ele já envolve aí questão de infraestrutura, de logística, de transporte e também da burocracia. Mas a gente pode dizer que o custo Brasil também tem muito a ver com as reformas tão necessárias que já estão em discussão na Câmara, como a tributária e a administrativa? Yuri, assim, o Brasil é um país jovem, muito jovem. Nós só temos 40 anos de Constituição, de redemocratização. E a nossa legislação, ela é como se imaginar uma placa tectônica, e ela está se acertando ainda. O Brasil está se ajustando. E nós precisamos modernizar alguns pontos. Por exemplo, a reforma administrativa. Olha o tamanho do Estado brasileiro. Será que nós precisamos de um Estado desse tamanho? Se nós gastamos 95%, 97% de tudo que nós arrecadamos para manter a máquina pública e rolagem das nossas dívidas e pagamento de juros, nós podemos diminuir com a tecnologia. No passado, quantas pessoas nós tínhamos nesse ambiente para fazer um programa como esse? Quantos nós temos hoje? E nós vamos aqui falar em quantos programas. Eu acho que o Estado brasileiro, o tamanho da máquina pública pode e deve reduzir. Por isso, da necessidade da reforma administrativa. Diminuindo o tamanho do Estado, nós vamos medir o tamanho da garra do leão que vai entrar no bolso do contribuinte. E aí nós precisamos fazer também a reforma tributária. A reforma tributária, às vezes, não é que vai diminuir os impostos. Nós acreditamos que não haverá diminuição de impostos, às vezes vai haver uma migração. Alguém que paga muito vai deixar de pagar um pouco, quem paga pouco vai pagar um pouco mais, haver um equilíbrio. Mas no final a arrecadação do governo deve ser muito parecida com o que é agora. Agora vai diminuir muito a sonegação, vai torná-la mais justa. Porque não é justo um colega que produz igual ao outro, paga os impostos certinho, o outro sonega, depois fica esperando um benefício para ir lá e entrar numa renegociação, não é verdade? Então, reforma tributária, reforma administrativa é extremamente importante para a retomada do crescimento do Brasil. Ok, deputado, o JR Entrevista vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre a importância da conectividade no campo. Até já. O
O JR Entrevista está de volta e o nosso convidado hoje é o deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná. Deputado, um tema que tem ganhado cada vez mais destaque na discussão, principalmente entre investidores, é a governança ambiental, social e corporativa, aquela sigla ESG. Os investidores estão cada vez mais preocupados, né, com empresas que sejam verdes, né, que tenham essa preocupação com a conservação do meio ambiente. Como que o senhor vê esse tipo de preocupação com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro? Olha, se nós utilizamos o meio ambiente, a terra, para produzir, e essa terra tem que ser antropizada e o meio ambiente tem que ser o adequado, nós temos que nos preocuparmos com os regimes de chuvas, com as condições do alimento que nós vamos produzir e entregar à mesa do consumidor. E o meio ambiente dá uma política de conservacionista ambiental no planeta muito forte, especialmente na Europa. E grandes investidores vêm daí, dos fundos soberanos, dos fundos de investimentos. E eles já colocaram nas suas plataformas de negócio a produção ambientalmente correta. E nós temos que nos adequarmos aqui. Então, essa discussão a gente tem feito dentro da Frente Parlamentar Agropecuária, inclusive com blocos de investidores, como agências de investimentos que nós temos no Brasil, para discutir o que é que o mundo espera, o que o mercado espera do setor produtivo agropecuário, o que é que nós podemos fazer. Nós temos que sentar, conversar, dialogar e avançar também nessa pauta. Deputado, a palavra é grande, às vezes difícil de falar, conectividade, né? Para a gente significa facilidade. Tão grande quanto a importância que é, né? Exatamente, para a gente é facilidade, ligação muito rápida entre uma pessoa e outra. No meio rural, o que representa a conectividade? Alessandro, assim, internet das coisas. Você já ouviu falar, né? Já, sim. Acho que o nosso telespectador também. Internet das coisas. É você pegar um drone, você programar ele e mandar ele olhar a sua propriedade. E ver onde é que tem que fazer a pulverização, porque tem ali algum fungo, alguma erva daninha, algum inseto que está fazendo mal à sua planta. Ao invés de você pegar um trator, colocar um pulverizador e passar em toda a área, você vai lá pontualmente. É você colocar um chip na sua máquina quando ela for colher e dizer a ela assim, ó, analise por centímetro quadrado a minha produtividade. Ao final, quando você for plantar a outra safra, você pega o chip da máquina que colheu, coloca na máquina que vai plantar e agora você vai distribuir os fertilizantes da forma que é necessário em cada centímetro quadrado da minha propriedade. Isso é a internet das coisas. E de forma online. Online. Isso é impressionante. Né? Isso que já tem em algumas fazendas no Brasil, e a internet, a conectividade como o 5G, ele é extremamente necessário para que nós possamos difundir isso no interiorzão desse país. Falta chegar, né, ao interior. E para chegar nós precisamos, e temos conversado muito com o ministro Fábio Faria a respeito do assunto, até vamos visitar algumas propriedades nas próximas semanas, em eventos FPA e governo, nós precisamos de uma banda específica para isso, é aquela banda dos 700 Hz, que é o que estava a TV analógica, né, que veio a digital. Nós precisamos, onde é que nós vamos nos comunicarmos de maneira rápida e em longas distâncias, né, para atingir os rincões desse país. Então, a conectividade para nós do setor agropecuário é uma mudança de parâmetro, é você sair da idade da enxada para ir para a era do computador, do né? computador. É fantástico, vai fazer uma diferença muito grande, até mesmo para nós garantirmos a segurança alimentar para o planeta no futuro. Perfeito. Deputado, mais uma vez, obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no JR Entrevista. Bom, nós ficamos por aqui, lembrando que você pode assistir ao nosso programa na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, ainda no Jornal da Record, também no JR 24 horas, à 00h30 e ainda em nossas redes sociais. Obrigado, deputado, pela participação e muito obrigado também a você pela companhia em mais um JR Entrevista. Até a próxima. Tchau, tchau.